Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do livro A Interpretação dos Contos de Fada de Mary Louise Von Franz. Logo nas primeiras linhas desse capítulo, Mary Louise Von Franz traz duas questões: como nos aproximar do significado dos contos de fada ou como seguir a sua trilha. Ela diz que essa tarefa é tão difícil como perseguir uma corça no meio da floresta. Ela continua o parágrafo falando da querela entre os mitólogos e os junguianos. Ela diz que os mitólogos afirmam que o conto por si só traz toda a explicação necessária. Ele não precisa de nenhuma interpretação. Ela continua explicando que, para Jung, o sonho também é a sua melhor explicação. Nisto, elas querem dizer que o conto de fada e o mito, eles, por serem representações do que acontece no nosso inconsciente, quando eles são ali transpostos, eles realmente têm uma mensagem específica para o nosso intelecto. Todavia, isso não desmerece o trabalho da interpretação dos contos e dos mitos também. A interpretação, ela vai dar luz ao que acontece ali no mito ou no conto de fada. Você, tendo conhecimento sobre aquela mensagem, o que significa, vai trazer luz para os seus complexos interiores. Ela diz que algumas pessoas tratam o sonho como um talismã. Ela compara até com a xuringa, a pedra xuringa, que era um talismã que tinha algumas imagens e as pessoas não tentavam interpretá-la, simplesmente seguravam ela como um talismã, esperando que houvesse alguma coisa ali, né, epifânica. E assim muitas pessoas também tratam o sonho, né, e tratam aquela mensagem. Ficam ali só meditando, não tentam interpretar, ficam só ali guardados, esperando que um dia aquela mensagem se revele para eles, tal qual a pedra xuringa. Ela diz que quem toma esse sonho como um talismã e fica ali inerte sem tentar interpretá-lo, é como uma pessoa que tem uma conta bancária enorme, mas não sabe usufruir, não sabe usar aquele dinheiro. Ela afirma que se você tem esses contos de fadas que trazem uma mensagem preciosa, comparadas a uma conta bancária, mas você não acessa, para que serve, né? Ela ainda afirma que é possível você estar ali, né, com aquele sonho que você teve e não tentar interpretá-lo, esperando que alguém traga aquela mensagem. Você vai perder muita riqueza. Por isso que é interessante você estudar e tentar aprender a interpretar esses contos de fadas. Ela afirma também que há outro problema em relação à interpretação dos contos de fadas. Geralmente nós temos determinadas personalidades, algumas mais racionais, algumas mais emocionais. E ela dá o exemplo de uma pessoa que é muito racional. Ele, quando tem um sonho, ele tenta interpretar, mas ele vai trazer só aquela questão mais filosófica sobre aquele sonho, dispensando a questão emocional. Ela diz que isso também empobrece o acesso a essa conta bancária maravilhosa que são os contos de fadas e os mitos. Ela ainda afirma que o objetivo do sonho é o inconsciente coletivo mandando uma mensagem para o seu consciente pessoal, né, para o seu consciente, para que você consiga avançar no processo de individuação. Gente, eu estou tomando uma medicação, eu estou com esse olho aqui tremendo muito, minha tensão aqui no rosto, e aí eu fui medicada, né? Eu tenho que tomar durante 5 dias remédios para a relaxante muscular, e ele dá uma lerdeza, sabe? Não sei se vocês estão percebendo que eu estou falando mais lento, tentando raciocinar aqui, eu sou mais acelerada, mas se vocês acharem estranho é por causa da medicação, tá certo? Continuando. Aqui ela afirma que o homem que tem essa ânima negativa, que vê tudo como uma questão mais negativa, ele também não vai ter acesso a essa conta bancária maravilhosa que são as mensagens do inconsciente enviadas pelos contos de fada. A primeira coisa que ela diz que devemos saber para interpretar os contos de fada é que a interpretação dos contos de fada leva tempo e experimentação, ou seja, você precisa treinar sua interpretação, praticar, para que você possa realmente conseguir adquirir essa habilidade. E para interpretar os contos, você tem que seguir determinadas regras, e essas regras vão se aprimorando ao longo do tempo. É interessante pegar o sonho e dividir em diversos aspectos estruturais, para assim compreender cada parte dela e depois o todo. Trazendo cada estrutura que você tem que analisar o conto de fada, ela fala que a primeira coisa que você tem que analisar é o tempo e o lugar onde aquela história vai começar. E geralmente os contos de fadas começam com mais uma vez, né? Que remete, ilude tempo, né? E eu vou até ler aqui a citação dela aqui.
Da mesma forma que o sonho, nós dividimos a história arquetípica em vários aspectos, começando com a exposição tempo e lugar. Em contos de fada, tempo e lugar são sempre evidentes, porque eles começam com era uma vez, ou algo semelhante, que significa fora do tempo e espaço, a terra de ninguém, do inconsciente coletivo. Em outras palavras, geralmente o conto de fada sempre começa com era uma vez. Quando você lê um conto e começa com era uma vez, você já sabe que aquilo ali vai reportar a um tempo sem lugar, a um tempo, sei lá, do passado, a algum tempo. Esse tempo, na verdade, é o tempo que vai simbolizar o inconsciente coletivo, né? Onde não tem assim essa questão do presente, passado e futuro, mas é um tempo sempre que vai demonstrar, representar a dinâmica do inconsciente para a pessoa que está sonhando. O segundo ponto que nós temos que analisar é a dramática persona, né? As pessoas envolvidas no drama. Então, se você começa a ler um conto e o conto diz assim: era uma vez um rei e o rei tinha 3 filhos. Então você já sabe que aqui no enredo temos 4 pessoas. E indo mais a fundo, né, percebemos que tem só homens, ou seja, é dominada pelo arquétipo do ânimos, né, masculino. Isso aqui já traz uma interpretação que você de cara já sabe mais ou menos, né, o que aquilo ali pode significar no futuro da leitura. Então, se o conto começa com 4 homens, né, o rei e seus 3 filhos, e no final da história, cada filho casa com uma mulher, né? Então aí nós podemos perceber que podemos ter tanto a questão da evolução do arquétipo masculino em busca da sua individuação, entrando em contato com o feminino, ou então o próprio feminino ali evoluindo, né? Uma vez que no início da história a figura da mãe, né, da ânima, estava ausente e no final da história está presente. Então isso também revela qual mensagem o inconsciente quer passar. Qual é o arquétipo ali que tem que ser desenvolvido, né? Na persona, na pessoa que está tendo o sonho. O terceiro ponto que deve ser analisado no conto de fada é o problema inicial, né? Geralmente toda história, toda narrativa tem que ter um problema. Então aqui ela fala: o rei está doente, pode ser um problema, né? Precisa da cura, o filho vai ter que fazer a trajetória para trazer a cura para o pai. Ou então as maçãs douradas do rei estão sendo roubadas, né? Ou então o cavalo do rei é estéril e precisa ter um garanhão, né? Um filhote. Então, sempre a narrativa vai ter o tempo, né? Esse tempo geralmente é o tempo fora do tempo, é um tempo que determina o sempre, né? O ilude tempo. E depois tem as personagens, você tem que analisar quais personagens estão ali, né? Que já representa alguma coisa, qual o arquétipo que está ali sendo representado na trajetória. E mais em seguida o problema. Qual é o problema que aquela narrativa tem? O problema em si já vai mandar uma mensagem ao consciente sobre algum problema psíquico. O próximo ponto é a peripécia, ou seja, as aventuras ali do herói vão ser cheias de desafios, né? Tensão, sempre vai ter alguma coisa ali tentando impedir que o herói alcance o seu objetivo, e vai haver o clímax e aí chega-se à vitória. Então, ela fala que as peripécias podem ser curtas ou podem ser longas, desenvolvidas em várias páginas, em várias ações ali no enredo. Após o clímax, né, a tensão mais importante, a história vai ter o desfecho. E o desfecho pode ser de vários tipos. O primeiro tipo de desfecho é o conclusivo, em que, por exemplo, o príncipe sai em busca da cura do pai, encontra uma princesa, se casa e é feliz para sempre. Outro tipo de final é a catástrofe, tipo o desaparecimento do mar, a terra é totalmente devastada, né, por um fogo e assim por diante. Outro final é ambíguo, né? A gente não sabe se a personagem morreu ou não, o final é feliz ou é triste, depende muito da interpretação de cada leitor. E por último, aquelas conclusivas que não tem muito, simplesmente acabam, né? Então, você, para analisar o conto de fada, você tem que seguir essa trilha. Primeiro, que tempo é esse? É o tempo do era uma vez, né? É o tempo que sempre existiu, né? O tempo psicológico, vamos dizer assim. O segundo são as personagens. Quais são as personagens da história? O terceiro ponto são as peripécias, né? Que o herói vai enfrentar. Tem aí o clímax e a conclusão da história. Qual é o tipo de conclusão? Então, sempre que você analisar um conto de fada, você tem que analisar esses pontos, porque eles vão transmitir a mensagem do inconsciente para você. Após a interpretação, você tem que desligar-se dos contos de fadas, né? Você não pode ficar distraindo, imaginando que o mundo real é um conto de fada, né? É interessante que você feche essa portinha
né, e entenda que a realidade é diferente do conto de fada. Ela traz essa estrutura aqui, né, que do conto de fada, que ela diz que gosta sempre de colocar a interpretação do conto de fada seguindo essa estrutura. Existe um rei e 3 filhos e a ausência da imagem da mãe. E aí esse filho vai em busca da cura e acaba casando e tendo os 2 filhos e seguindo feliz para sempre. E geralmente a Maria que redime, né, esse príncipe. E aí ela diz que tem muitas histórias que seguem essa estrutura, mas ela diz também que tem histórias que não seguem essa estrutura. Então, se não segue uma estrutura, é como ela fala. Isso aí também já traz um significado, né, que a estrutura é irregular. Ela diz que é importante você também pegar aquela história que você está analisando e ler todas as variações possíveis. Ela diz que se você chegar a 2000, pode parar. Ou seja, você tem que procurar muitas interpretações para chegar àquela conclusão a ler. Ela dá um exemplo de como é importante você comparar, né, a narrativa que você está interpretando. Ela fala que, por exemplo, o símbolo da pomba, né, é o símbolo do Espírito Santo na narrativa cristã. Mas a mesma pomba pode simbolizar o feminino, né, a sensualidade feminina. Aqui, como ela fala, em geral, na tradição cristã, a pomba branca significa o Espírito Santo. E em contos de fada, em geral, significa uma mulher amante, tipo Vênus. Então, quando você pega as histórias e você compara, você vai procurando esses padrões, né? E assim você vai tentando interpretar o simbolismo daquele, por exemplo, aquele animal, né, a ave ali na história. Aqui ela fala da importância de você comparar a história que você está interpretando com outras versões. Ela diz assim que você precisa entender os padrões. É a mesma coisa de um médico que vai se deparar com a autópsia, né? E de repente ele vê que o apêndice está no lugar errado. Então, assim, ele tem que entender qual é o lado verdadeiro que o apêndice está para conseguir interpretar, né, a questão do corpo, o que aconteceu com aquele corpo. Então, da mesma forma, são os contos de fada. Nós temos que conhecer o máximo de versões possíveis para entender os padrões. E aí, quando você entendeu aquele padrão naquele conto de fada, você passa para o próximo ponto. Geralmente, quando seguimos a interpretação dos contos de fadas, nós podemos cair na questão mais genérica da interpretação à luz da mitologia. Por exemplo, temos um herói que está enfrentando a bruxa. Então, a gente vê aí que pode, na linguagem mitológica, né, o herói venceu a mãe terrível. Mas ela fala que, para interpretar os contos de fada e entender a mensagem que o inconsciente está falando para nós, nós devemos entender esses símbolos, analisar esses símbolos e trazer para a linguagem. Temos que entender esses mitos e trazer para a linguagem psicológica. Aí sim nós entenderemos qual mensagem aquele sonho está tentando passar para o nosso consciente. Ela afirma que a crítica, né, aos junguianos, que eles estão de certa forma desprezando a linguagem mitológica, e diz que na verdade os junguianos tratam com um mito pelo outro, é um mito junguiano. Mas ela afirma que, por mais que as interpretações e a evolução da crítica vá avançando ao longo do tempo, ela diz que a interpretação dos contos de fadas à luz da teoria junguiana traz determinado conforto e paz aos pacientes. Desse modo, ela se mostra eficaz e eficiente na questão da interpretação dos sonhos e a calmaria que essa mensagem transmite para o psicológico. Então, pessoal, chegamos ao final do capítulo 1, Método de Interpretação Psicológica, do livro de Mary-Louise von Franz, A Interpretação dos Contos de Fadas. Aqui nós observamos que, para interpretar os contos de fadas, nós precisamos conhecer a estrutura em que ela se apresenta, ler o conto, né, sabendo qual é a introdução, que geralmente é com era uma vez, né, um tempo, sem tempo, um tempo que remete ao tempo mitológico. Depois você vai analisar os personagens, depois as peripécias, por último o clímax e a conclusão da história, que tem vários tipos, e que essa narrativa que aparece no sonho está transmitindo uma mensagem do inconsciente para o consciente. Então você tem que entendê-la, tentar compreendê-la e abarcar, né? E lembrando que ela fala aqui no finalzinho do capítulo que às vezes o sonho que você tem representa algo ali para você e que para outra pessoa aquela mesma narrativa por meio dos sonhos pode representar outra coisa para outra pessoa. Então nada é fechado. Isso é assim como ela coloca, não. Depende da interpretação da pessoa, depende da mensagem da pessoa, mas depende do próprio, né, do inconsciente e consciente daquela pessoa. Então, gente, esse livro é maravilhoso, aconselho que vocês leiam. Na próxima semana nós iremos para o próximo capítulo, né? Aqui no canal vocês podem esperar que toda sexta-feira eu vou mandar. E para terminar, por favor, dê um ok, né? Bota um joinha aí e compartilha com quem queira aprender mais sobre contos de fadas e possam acompanhar o diário de leitura, a interpretação dos contos de fadas de Mary-Louise von Franz. Tchau para vocês.